Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Lucas capítulo 1, versículo 8. Quero começar hoje uma série falando sobre a família de Deus. E nada melhor do que falar sobre a família de Jesus e a família de João Batista. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 8. Mas antes de ler, quero orar por você, quero orar por mim também. Feche os teus olhos, encurva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesta noite, para que a sua palavra fale em nosso coração, Senhor. Para que nós não sejamos apenas ouvintes e consumidores da palavra, mas nós sejamos provedores. Senhor, eu oro para que libere sobre nós um espírito de revelação e de sabedoria, para que nós sejamos transformados de glória em glória, conforme a sua imagem e semelhança, Senhor. Que nós saiamos daqui transformados, Deus. Que nós saiamos daqui totalmente edificados. Que nós saiamos daqui outras pessoas, Senhor. Que a tua palavra, ela venha penetrar em nossos corações, Senhor. Para que nós venhamos não apenas ter entendimento e revelação, mas é que a palavra de profética, ela traga encorajamento, consolo e edificação, Senhor. Que ela seja um alimento sólido para a nossa caminhada com o Senhor. E que nós não vivamos apenas de domingo, que nós não vivamos apenas de uma palavra pastoral durante o domingo, que nós não venhamos a também abrir as nossas Bíblias no domingo, mas todos os dias. Eu oro, Senhor, para que desperte em nós uma fome pela sua palavra. Desperte em nós uma fome pela sua presença, Senhor, diária, sustentável e constante, perseverante, todos os dias, Deus. E assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Repete comigo: queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aqui por enquanto. Aqui a Bíblia, logo no primeiro capítulo, ela está narrando o nascimento e a palavra profética relacionada a João Batista. Mas aqui fala principalmente de Zacarias e Isabel. E a principal característica de Zacarias e Isabel que nós lemos aqui é que eles eram irrepreensíveis. E eles eram pessoas que se dedicavam ao Senhor. E Zacarias também, ele era um sacerdote responsável para entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso, porque fizeram um sorteio e caiu sobre Zacarias para ele ministrar diante do Senhor naquele período. E era a responsabilidade dele. Agora, o que é o incenso? O que é queimar o incenso? Antigamente no tabernáculo de Moisés, o incenso,
a mesa de ouro, ficava um incenso, onde eles acendiam o incenso como um sinal de que as orações e a adoração estava subindo ao Senhor. Então, o significado de queimar incenso significa que as nossas orações estão subindo perante ao Senhor como incenso suave e agradável ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se agrada de sacrifício de carne. Deus não come carne. Deus, ele cheira o sacrifício. Deus não come o sacrifício. E esse sacrifício precisa subir como um incenso suave e agradável ao Senhor. Por isso que as nossas orações, a nossa intercessão, a nossa adoração, ela precisa subir como incenso suave e agradável. E nós precisamos, como sacerdotes do Senhor, homens e mulheres, queimar o incenso todos os dias. Aquilo, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós servimos ao Senhor, isso também significa que é um incenso subindo perante ao Senhor. Então era a responsabilidade de Zacarias queimar o incenso diante do Senhor, orar, não somente acender, mas prestar um culto ao Senhor, ministrar ao Senhor. Aqui fala de sacerdócio. Se nós entendermos a história do sacerdócio, nós vemos Adão e Eva. Eles tinham a presença do Senhor palpável diante deles, mas eles eram um tipo de sacerdócio, não um sacerdócio como ofício. O sacerdote como ofício veio a surgir apenas no tabernáculo de Moisés, quando houve uma organização dos levitas, dos sacerdotes, da ordem de Arão e tudo isso mais. Então, o sacerdote como ofício, ele veio surgir a partir do tabernáculo de Moisés, mas ele já existe desde a criação. Portanto, é responsabilidade dos homens, principalmente, e de manter sempre esse incenso aceso diante do Senhor. Vocês estão aqui comigo? Mas isso também não diz respeito aos homens, às mulheres também, porque nós somos uma nação santa de reis e sacerdotes. Isso diz respeito também às mulheres. Nós temos uma mente de rei, nós governamos como rei, mas também servimos com um coração de servo. Nós precisamos entender isso. Isso faz parte, isso é que é um sacerdote. Nós vemos, por exemplo, Jó era um tipo de sacerdote que ele era responsável. Ele acordava primeiro, ele fazia um sacrifício ao Senhor, ele orava e dizia: Senhor, talvez um dos meus filhos tenha um pecado contra o Senhor. Então ele santificava os filhos. Essa é a responsabilidade do sacerdote. Jó era um tipo de sacerdote que ele santificava seus filhos e a sua família. Ele prestava culto ao Senhor, ele queimava incenso, ele orava e adorava ao Senhor. Ele santificava a sua família. Isso, portanto, é responsabilidade de todo homem e de toda mulher. Amém? Vocês estão aqui comigo? E João Batista, o significado do nome João Batista significa batizado em graça. E ele veio em um tempo diante de um pai, no caso Zacarias, que significa lembrado por Jeová, o significado do nome Zacarias. Que Zacarias, como eu disse, ele estava queimando incenso todos os dias dentro do seu turno. E Zacarias, ele profetiza sobre o seu filho. Nós vemos essas características de Zacarias profetizando sobre o seu filho. Nós vemos um homem de Deus que não sabe ser pai. Se nós olharmos Zacarias e Isabel, eles já eram avançados em idade. E na cultura judaica, o fato de você não ter filho é considerado uma desgraça. Peraí, você é um homem de Deus, mas não é pai? Então eles já não eram muito bem vistos, porque eles não tinham descendentes. A Bíblia não fala de forma direta que ele orou pedindo um filho. Fala que ele estava orando. E o tempo que ele estava orando dentro do templo, o povo estava orando lá de fora. Mas qual era o tipo de oração do povo judaico? A oração do povo judaico era clamando por um Salvador. Eles tinham a esperança em que viria um homem para salvar o povo judaico. Então, nós vemos que Zacarias, ele era um homem de Deus. E existem muitos Zacarias na nossa geração. Existem muitos homens de Deus. Mas não se trata de você
de ser um homem de Deus, mas se trata de você de gerar filhos. Zacarias era um homem de Deus. Nós vemos também um sacerdote que sabe ministrar diante de Deus. Mas quando se trata em ministrar e gerar filhos, ministrar e gerar uma geração, ele precisou ficar mudo diante de Deus. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Ele era um homem de Deus, ele era um sacerdote, ele sabia muito bem ministrar diante de Deus, mas ele não sabia gerar uma geração e não sabia gerar filhos. Era inexperiente. Então, o motivo pelo qual nós vemos que Zacarias fica mudo é que o que isso quer comunicar para nós? Que quando nós não sabemos fazer o que nós fomos chamados para fazer, nós precisamos ficar mudo até que a gente aprenda. O que nós vemos hoje? Uma geração fast food, uma geração miojo, uma geração que quer tudo para ontem, não querem gerar, porque leva um tempo para você gerar. Elas querem simplesmente, ela recebeu uma revelação, ela já quer compartilhar, ela já quer falar, já quer pregar, já quer fazer um monte de coisa. Isso acontece muito com o pessoal do louvor também, quando eles começam a compor uma música. Cara, quantas mensagens de e-mail nós já recebemos de pessoas: olha, vê minha pregação aí, vê minha música que eu acabei de escrever, de compor. O cara já está se expondo, quando na verdade é para ele ficar em silêncio. Ele é um homem de Deus, ele sabe ministrar a presença do Senhor, mas quando nós não sabemos gerar uma geração e gerar um filho, nós precisamos ficar em silêncio. Nós precisamos aprender. Então, o motivo pelo qual que nós vemos Zacarias ficando em silêncio diante do Senhor, mudo, é porque ele era um homem de Deus, ele era um sacerdote, mas ele não sabia cuidar e gerar de um filho. Então ele fica mudo. E nós vemos aqui Zacarias, tanto Zacarias como Isabel, eles começam a aprender a cuidar de um filho. É por isso que o anjo Gabriel fala para Isabel como deveria cuidar da criança. Olha, ele é nazireu, ele não pode beber bebida fermentada, ele não pode isso, não pode aquilo, porque ele está guardado, ele é separado do Senhor. Então eles não sabiam, o próprio anjo dá instruções de como gerar, como cuidar do filho. Eles não sabiam, por mais que eles eram avançados em idade. Talvez naquela época tinha YouTube, eles entraram lá na internet: como cuidar de um filho, como dar mamadeira, como amamentar, como trocar a fralda. Eles não sabiam. E aí, geralmente é isso que nós fazemos quando nós não sabemos. Nós entramos pela internet. Às vezes a gente nem pergunta para uma pessoa que é mais experiente do que nós, que está do nosso lado, porque é fácil, mais prático a gente entrar na internet e ver como fazer a coisa. Eles não sabiam. Então o anjo começa a ensiná-los como eles deveriam cuidar dos filhos. No caso, João Batista. E nós vemos que João Batista, ele veio adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Para quê? Qual era a vocação? Converter o coração dos pais aos filhos. Esta é a última profecia do Antigo Testamento se cumprindo através da vida de João Batista. Olha só, presta atenção. O versículo diz: converter, não diz converter o coração dos filhos aos pais, está dizendo converter o coração dos pais aos filhos. Isso quer comunicar algo muito importante para nós. Se nós olharmos a última profecia de lá de Malaquias capítulo 4, fala: e ele virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos. Aí depois ele diz: e converterá o coração dos filhos aos pais. Presta atenção, este avivamento que nós estamos vivendo, e o mais poderoso ainda, é marcado pela paternidade de Deus. É marcado por um coração dos pais que estão se convertendo aos filhos, pelo fato da sua negligência de como não cuidaram dos seus filhos como deveriam cuidar, segundo os costumes e a vontade do Senhor. Deus está comunicando algo para nós. Talvez você fale assim: pastor, eu não sou casado, eu não tenho filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há uma família dentro de você.
Talvez você não é casado, você não tenha filhos, mas há uma família dentro de você. Porque não é agora, mas será lá na frente. Mas eu vejo famílias em vocês. E quando nós começamos a entender e receber essa revelação e tomar posse, como a gente gosta de falar nas igrejas pentecostais, eu tomo posse. Você começa a ver os frutos disso. Há um entendimento. Por exemplo, nós vemos na vida de Paulo. Paulo não foi casado, mas ele tinha autoridade para falar sobre casamento. Porque ele tinha revelação. Ele encarnou a palavra. Hoje em dia nas nossas igrejas fala assim: cara, você não pode liderar um ministério de casais porque você não é casado. Não é assim? Mas ele tinha autoridade porque ele encarnou a palavra. Ele entendeu a palavra. Então nós vemos aqui algo muito poderoso, porque fala também de converter o coração dos pais aos filhos, fala de converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Talvez você está aqui e você fala: pastor, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu ministro diante do Senhor. Mas deixa eu te falar, não para por aí, meu irmão. Há muito mais do que isso. Deus nos chamou, nos habilitou para preparar um povo, ou seja, gerar filhos, gerar uma geração de filhos. E nós vemos também que o anjo indicou que por meio do ministério de João Batista, a última profecia do Antigo Testamento estava prestes a se cumprir, que era converter o coração dos pais aos filhos. Então nós cremos que a marca de um avivamento é um coração dos pais voltado para os filhos. Paternidade, identidade. Se não houver isso, não há avivamento. Nós passamos recentemente por um descende. Foi muito bom, muito poderoso, catalisador. Para quem já disse sim para Jesus, o descende já começou a partir do momento que você disse sim. Muitos jovens estão começando agora no ministério, estão querendo viver algo poderoso no Senhor, estão querendo ministrar, tocar as nações. A gente ouve muito isso: você é um avivalista, você é um reformador, você foi chamado para essa geração. Aí o cara vai eufórico, cheio de vontade, cheio de paixão, mas ele não tem entendimento. Por quê? Ele não quer se responsabilizar por gerar filhos. Ele quer ministrar diante do Senhor, ele quer fazer muitas agendas, ele quer compor, ele quer cantar, ele quer pregar, mas ele não quer gerar. Porque gerar filhos leva tempo e maturidade e responsabilidade. Porque nós vemos também lá no Antigo Testamento uma história que fala que Judá, um dos 12 da tribo, ele tinha 2 filhos. E aí o primeiro filho casado, morreu. Aí foi dado a esposa para o segundo filho. Aí esse filho morreu, sabe por quê? Porque Deus matou eles, porque eles queriam ter prazer, mas não queriam ter responsabilidade. Sabe o que eles faziam com o sêmen? Eles jogavam na terra. Eles queriam ter prazer, mas não queriam ter responsabilidade. Então nós vemos, não é diferente do mundo de hoje, que nós vemos pessoas que querem ter prazer, hedonista, satisfazer os seus próprios desejos, mas não querem ter responsabilidade. Não querem se responsabilizar. Mas eu creio que Deus está nos despertando para algo muito profundo nessa geração, meu irmão. Se você entender essa mensagem, cara, Deus vai te usar poderosamente. Não apenas para ministrar diante do Senhor, não apenas para ser um sacerdote, mas para você gerar filhos. Nós vemos Zacarias não sabe, mas ele ficou mudo diante do Senhor, dizendo: cara, essa jurisdição eu não sei, mas Deus me ensina. Me ensinam, porque eu não sei gerar filhos, eu não sei cuidar de filhos. Então o próprio Deus enviou um anjo dizendo: você vai cuidar assim, assim, assado desse filho. E nós vemos também que nesse primeiro capítulo de Lucas termina dizendo que João Batista, lá em Lucas capítulo 1, versículo 80, diz o seguinte sobre João Batista: Deus falando por intermédio do anjo Gabriel a Zacarias acerca de João Batista. Olha o que ele diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até
ao dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Ele ficou lá no deserto. Só que João Batista, ele não apenas estava no espírito de Elias e no poder de Elias. Se nós olharmos lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, olha o que diz, versículo 7 ao 8. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem, se referindo a Elias, qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou por tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos. Vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Quem era vestido com pelo de camelo? João Batista. Então João Batista, ele não só apenas imitava na vestimenta, ele também imitava Elias no comportamento. A Bíblia fala que ele veio no espírito e no poder de Elias. Não apenas se vestia com peles de camelo, mas também ele vinha no comportamento. Porque a Bíblia fala que a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. De onde ele veio? Do deserto. Ué, mas por que ele não estava no templo? Porque é comum na sociedade judaica o próprio filho ter o nome do pai. Fala assim: não, coloque Zacarias. Não. Aí o anjo falou assim: não, o nome dele é João, batizado em graça. E provavelmente ele estava sendo preparado para substituir o pai no templo, queimar incenso, ficar lá participando do sorteio para ver se caía no turno dele. Mas nós vemos João Batista não no templo, nós vemos João Batista no deserto. E o que o deserto representa para você? Árido, sólido, improdutivo, solitário e improdutivo. Só que é exatamente nesse lugar onde os homens e mulheres de Deus são de fato preparados. Por isso que ele crescia e se fortalecia. Aonde? No deserto. E viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Existem muitas promessas relacionadas ao deserto. O deserto é um lugar árido, improdutivo, um lugar seco, solitário. E quem nunca se sentiu num lugar assim? Que atire a primeira pedra. Eu acredito que todos nós aqui, se nós já passamos, ou existem alguns que estão no deserto, estão num lugar árido, improdutivo, solitário. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não saia desse lugar. Você fala: Deus, eu quero sair desse lugar, não aguento mais, ninguém me ama, nem ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você entende a sua identidade em Cristo, cara, esse lugar onde você se encontra é o lugar que Deus está preparando você para coisas maiores. Mas muitas vezes nós queremos sair desse lugar. Mas o lugar deserto, nós entendemos que é o lugar onde os profetas são preparados. Homens maduros, mulheres maduras, que não apenas ministrarão diante do Senhor, não apenas serão sacerdotes, mas serão pessoas que responderão com autoridade e poder às demandas da nossa sociedade. Só aqueles que experimentaram a dor, que passaram pelo deserto, sabem exatamente como fluir através de autoridade, porque você tem autoridade naquilo que você vence. Aonde você foi ferido, Deus ele cicatriza, e as cicatrizes simbolizam que você venceu. É uma marca, você carrega pro resto da sua vida. Você sempre vai lembrar não como um momento de tristeza ou de dor, mas como um momento de vitória, de onde Deus tirou você. Se nós abrimos aqui o microfone para cada um de vocês contarem testemunho: eu era isso, eu era aquilo outro. Aí às vezes, principalmente quem nasceu na igreja, ele fala o seguinte: cara, eu não tenho um testemunho para contar porque eu nunca vivi o que esse cara viveu. Aí sabe o que ele faz? Ele vai para o mundo porque ele quer ter um testemunho para contar. Então ele vai no mundo, experimenta as coisas do mundo, aí volta e fala assim: agora eu tenho um testemunho, pastor, para contar, testemunho poderoso. Porque a gente sempre aplaude, a gente dá brados de júbilo para aquelas pessoas que falam assim: eu fui um ex-viciado, eu fui um drogado, eu fui isso, eu fui aquilo. Aí a igreja: mas Deus me alcançou, me transformou. A gente:
A gente vibra. E aí o cara fica ali: meu Deus, eu não tenho testemunho. Eu não tenho, preciso experimentar. Eu preciso dizer quem eu era, o que eu fiz, para depois dizer o que Deus fez. Deixa eu te dizer uma coisa, uma boa notícia. É que você não precisa ir para o mundo para experimentar o que o mundo oferece. O maior testemunho que eu e você podemos contar é que quando nós fomos tentados, nós permanecemos fiéis ao Senhor. Eu não preciso, porque quem conheceu o Rodolfo Abrantes sabe, os caras colocavam no cartaz: ex Raimundo, ex isso. Aí ele falou assim: porque isso não faz parte da minha identidade. Quando você se converte, você se torna uma nova criatura. Você que foi um viciado em sexo, cara, você se torna virgem. Deus te purificou, Deus te perdoou. Você não é mais a mesma pessoa que você foi. Você é aquilo que Deus fez e está transformando você. É por isso que nós não cremos. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Jesus me aceita como eu sou. Não, Jesus não aceita como você é. Não. Jesus te aceita como você está. Mas Ele não admite que você permaneça da forma como você está. Ele te aceita como você está, para transformar naquilo que Ele quer que você seja, a imagem e semelhança dEle. Então, quando nós nos tornamos uma nova criatura, somos praticamente um bebê. Somos um bebê, cara. Bebê não tem vício. Bebê não deseja fumar, beber, transar, fazer qualquer coisa. Ele é um bebê puro. É assim que nós somos quando nós nos tornamos uma nova criatura. Todos os teus pecados foram perdoados pelo Senhor, e você se tornou uma nova criatura. Meu irmão, isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Mas vamos lá. Uma pergunta: o que você está construindo está deixando um legado para alguém? Ou você acha que ministério, ou você acha que o seu trabalho, o seu estudo, você vai levar para o céu? Ou será que o seu diploma, o seu trabalho, o seu dinheiro vai ter alguma validade lá no céu, na vida eterna? Então a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje é: o que você está construindo hoje está deixando um legado? O tempo que você está investindo, as pessoas que você está se relacionando, está deixando um legado para alguém? Porque, para pensar, nós nos achamos como a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola no deserto. E parece que nós somos o centro do universo, e todo mundo tem que girar ao nosso redor. Todo mundo tem que mudar a agenda, todo mundo tem que fazer algo. Porque não, eu sou o centro do universo, porque as pessoas dependem de mim, as pessoas precisam de mim. Você acha isso? Para pensar, você tem certeza disso? E muitas vezes a gente se move dessa forma, que tudo precisa parar para nos satisfazer, para suprir a nossa necessidade. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você, para provocar você, é: o que você está construindo hoje está deixando um legado para alguém? Se hoje Deus pedisse a sua vida, o que você poderia deixar de legado para alguém? Eu não estou falando de herança. Herança diz respeito a bens materiais. A herança, presta atenção, a herança você deixa algo para alguém. Legado, você deixa uma marca em alguém. Porque talvez você é um cara bem sucedido, Deus chamou para prosperar, glória a Deus, aleluia. Está deixando uma herança, não pode deixar as pessoas desamparadas, principalmente a família, amém? Não podemos deixar a nossa família desamparada. Mas vai muito mais do que isso. O legado, ele é muito mais importante do que a herança, porque é um tesouro eterno. Se Deus pedisse a sua vida hoje, você deixaria um legado em alguém? Ou você acha que igreja reino, cultura do reino, é algo que vai ser para sempre? Uma coisa que eu gostei muito do Reinhard Bonnke, aquele evangelista alemão, foi que ele foi preparando um sucessor, que é o Daniel Kolenda.
O cara assumiu o ministério, porque ele sabia, cara, eu não vou levar o Christ for the Nation para o céu. Eu preciso preparar alguém, eu preciso gerar alguém. Porque pensa num cara que era um excelente evangelista. Nossa, as pessoas se convertiam a rodo na África. Só que ele precisava gerar alguém, precisava gerar um filho. Precisava gerar alguém que iria sucedê-lo, dar continuidade. Então a pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: o que você está construindo hoje está deixando um legado em alguém? Isso me provoca. Eu falei: Senhor, tenho 3 filhos. Eu não quero deixar apenas uma herança, eu quero deixar um legado. Sabe, alguns de vocês conheceram o Gregório McNutt. Ele falou assim: eu quero ser conhecido como um homem que amava muito a Jesus. Tanto que você for lá na lápide dele, lá no cemitério do Morumbi, está escrito: um homem que amava muito. Não só amava muito a Jesus. Pensa num cara quente, com aquela vozinha dele, com aquele pianinho dele, preciso de ti. Você fala: mano, esse cara é meio maluco. Mas a gente vem de uma geração onde nós somos impulsionados a sermos avivalistas, a sermos reformadores. Legal, o discurso é muito bonito. Talvez a gente saiba pregar bem, fazer muitas coisas boas para o Senhor, mas a pergunta é: nós estamos gerando pessoas? Então, por exemplo, nós começamos uma escola bíblica de liderança. O objetivo não é formar líderes. O objetivo é formar líderes maduros que geram filhos. A Igreja Reino não é uma igreja, não é um clube, não é um lugar onde você, 2 horas da sua semana, você vem, louva o Senhor, dá o seu dízimo, ouve uma palavra, recebe a bênção apostólica e vai embora. A sua vida cristã não pode resumir em 2 horas da sua semana, num domingo. Será que Jesus morreu na cruz para você frequentar um culto de domingo na igreja? Não, para pensar, foi para isso? Não, eu vou morrer na cruz porque eles precisam ir para uma igreja e me adorar durante 2 horas na semana. Não, para pensar, será que foi para isso que Jesus morreu na cruz? Você já parou para pensar num legado que João Batista, família, Zacarias, Isabel gerou em João Batista? Então eles tinham a responsabilidade não apenas de cuidar, mas eles tinham a responsabilidade de gerar João Batista. Talvez Zacarias falou assim: não, você vai ser um sacerdote. Mas desde o princípio ele sabia que João Batista não foi feito para ficar dentro do templo. João Batista foi feito para proclamar fora do templo. Voz do que clama no deserto. E qual é a mensagem? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, aplanai os montes. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Tanto que João Batista foi confundido como Cristo. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo. Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é o Cordeiro? Não, eu não sou o Cordeiro de Deus. Quem é você? Não sou ninguém. Aí ele diz: não, você é um profeta? Não. Quem você é? Ninguém. E Lucas coloca: ele é aquele que a voz que clama no deserto. Ele não diz, afirma: não, eu sou o Cristo. Prazer, eu sou o Cristo. Eu sou um homem todo poderoso, eu sou o Senhor. Ele poderia se apropriar do nome, sim ou não? Porque as características eram semelhantes. Ele poderia dizer como Jacó fez com Esaú: você é Esaú, meu filho. Você é Jacó? Não, eu sou Esaú. O próprio Jacó falando que ele era o Esaú. Então João Batista, ele poderia se apropriar do nome de: eu sou Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou a luz do mundo, e eu sou o Cordeiro de Deus. Você é o noivo? Eu sou o noivo. Eu sou. Mas ele não fala isso. Você é o Cordeiro de Deus? Não. Aí a Bíblia fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é o noivo? Não, eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. Você é a luz do mundo? Não, eu vim só para testemunhar da luz.
Você é um profeta? Não, eu não sou profeta. Eu sou aquele que diz a voz do que clama no deserto. Só isso. Nada mais além disso. Sou ninguém. Vim lá do deserto, vestindo pele de camelo, comia gafanhoto e mel. Essa era o alimento do profeta. Mas ele foi preparado para isso. Vai comigo lá em Lucas, ainda no capítulo 1, versículo 24. Vocês estão aqui, gente? Só para saber. Diz assim: passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses. Ei, presta atenção, olha para mim. Ela não saiu de casa durante 5 meses. Dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. A gente não vê que eles fizeram uma oração pedindo filhos, mas Deus sabia que havia uma necessidade no coração deles, e Deus agraciou eles com um filho, mesmo em uma idade avançada. E ela ficou grávida, e a Bíblia diz que ela não saiu de casa durante 5 meses, porque algo estava gerando dentro dela. Então ela sentiu a responsabilidade: eu preciso cuidar disso aqui. Isso aqui se chama João Batista, é de Deus. Então, o que às vezes, o que acontece quando a gente recebe algo? Quero mostrar para as pessoas. Mas ela ficou em casa, e ela ficou assim: eu preciso gerar isso, eu preciso cuidar disso, eu preciso permitir com que o Senhor me ensine de fato a saber como eu vou cuidar desse filho. 5 meses, não foram 5 dias, foram 5 meses. Você sabe o que são 5 meses? Metade de um ano. Você não saiu de casa durante 5 meses? Um dia você fica em casa e já fica desesperado. Igual o First Chan falou uma coisa bem interessante num livro que eu terminei de ler, chamado Cartas à Igreja. Ele falou assim: vamos tirar um tempo de família, ninguém vai levar celular, ninguém vai levar eletrônico. Aí todo mundo surtou. É isso que acontece com a gente, né? Não pode levar celular, não pode. Não tem internet? Não tem. Meu Deus, e qual é a pergunta? Como nós vamos sobreviver? Como? Se você ouvir que alguém ficou 1 semana sem celular, se você perguntar: como você conseguiu sobreviver? Você conseguiu comer, cara? Você conseguiu? Não dá. Hoje em dia, um cara sem celular, sem nada, ele não... É uma necessidade já. Então ela não passou 5 dias, ela passou 5 meses em casa, sem sair de casa. Eu posso falar com propriedade sobre isso, porque tenho 3 filhos. E eu sei muito bem, a Érica pode falar muito melhor do que eu. As grávidas que já geraram sabem falar com propriedade, com autoridade, o que é gerar um filho. E sabe da responsabilidade do que é cuidar. A alimentação muda, o sono muda, a rotina muda, tudo muda. Só não muda o sono. Pelo contrário, mais sono ainda, né? Todo mundo ficou sério, sim ou não? Sim, me ajuda aí, gente. Sim. Mas quando a mulher começa a gerar, tudo muda nela. O corpo muda, a fome dela muda, o alimento muda, tudo muda. Então por quê? Ela está gerando algo. Então ela precisou mudar toda a rotina dela. Então durante 5 meses, acredito eu, estou conjecturando, não é o que a Bíblia diz, mas é o que eu fico pensando, que aquela mulher, ela, durante 5 meses, ela falou: não vou sair de casa, que eu preciso cuidar daquilo que eu recebi do Senhor. Eu não vou expor. Talvez só sabia Zacarias e a família, que ela estava grávida, ninguém mais sabia, somente eles. Mas a gente percebe aqui que ela aproveitou esse tempo para cuidar e preparar o seu corpo para dar à luz a João Batista. E toda vez que a gente vê uma mulher na Bíblia grávida, isso também diz respeito à igreja.
A igreja, ela precisa ser irrepreensível, imaculada, santa. Ela precisa se preparar, ela precisa se cuidar, porque ela sabe que um dia ela casará com o Senhor. Haverá um grande dia, e esse grande dia é quando a noiva, essa igreja que é chamada também por Paulo de corpo, precisa estar preparada para casar com seu noivo. Nós não fomos chamados para expor, sabe, aquilo que nós estamos fazendo, porque às vezes nós queremos expor aquilo que nós estamos fazendo por uma questão de necessidade e carência. As pessoas precisam ver o que eu faço. Não, cara. Se é de Deus, acontece naturalmente. Você não precisa procurar pessoas. Deus, ele faz as conexões. Deus conecta as pessoas, porque Ele sabe que é da vontade dEle. Não foi algo que nós procuramos, não foi algo que nós ansiamos. Simplesmente quando é de Deus, Deus que faz as conexões. Nós não precisamos bater na porta de alguém, com uma latinha, batendo moeda, dá uma ajudinha aqui para o ministério aqui, a gente está começando lá e tal, dá uma forcinha para nós, estamos necessitados. Eu lembro que quando nós estávamos num tempo de oração, eu fui levado até o próprio pastor Daniel da Imós. Falei: pastor, dá uma ajudinha para nós lá, a gente está com um pequeno grupo e precisamos de recursos. Aí ele falou assim: Robert, os coreanos não liberam nada não. E eu fiquei bravo, falei: pô, é reino, vamos liberar. Mas cara, eu entendi, porque quando é de Deus, é Deus quem abre a porta. Agora, quando não é de Deus, a porta que você abrir, você vai ter que ter a força do braço para segurar. Mas quando é de Deus, o próprio Deus abre e o próprio Deus fecha. Agora, quando nós tentamos abrir qualquer coisa com a força do nosso braço, nós vamos precisar de força no braço para segurar. Mas quando é de Deus, cara, vai naturalmente, sobrenaturalmente. Outro ponto também que nós percebemos através da vida de Isabel, que ela guarda o seu filho por 5 meses, é que ela entendia da responsabilidade para não gerar filhos prematuros. Algumas pessoas, mulheres, já deram filhos com 5 meses, 6 meses, e sabe do cuidado tão especial que é para cuidar de um filho prematuro. E geralmente eles não saem do hospital, eles ficam lá no hospital, recebendo todo tipo de cuidado delicado dos médicos, dos enfermeiros. Vocês já viram isso? Por quê? Por que é chamado de filho prematuro? Porque nasceu antes do tempo e precisa de cuidados. Alguns recebem até oxigênio, não conseguem respirar direito. Então, eu acredito que o cuidado que Isabel teve em relação a guardar o seu filho durante 5 meses é para que ele não desse a luz fora do tempo, mas para que ele nascesse da forma como Deus queria, no tempo que Deus queria. Então a gente precisa tomar cuidado para não gerar filhos prematuros. Precisamos gerar filhos no tempo determinado pelo Senhor. O que nós estamos vivendo hoje aqui, meu irmão, Gabriel está aí, por exemplo, 15 anos à frente de ministério, não foi algo que nós começamos ontem. Existem anos de estrada, anos de investimento de oração, investimento de palavra, investimento de comunhão, relacionamento. Algumas pessoas durante esse processo foram saindo, outras foram entrando, mas não foi algo que nós começamos agora. Foi algo que foi semeado há 10 anos atrás, meu irmão. O que nós estamos vivendo hoje não foi porque foi semeado ontem, foi semeado há mais de 10 anos atrás. E nasceu no tempo de Deus. Não foi algo que nós procuramos, porque você é um ministro do Evangelho, você queria fazer outras coisas. Mas quando você entendeu a sua vocação naquilo que Deus te chamou, cara, você quer pregar o Evangelho. Alguns de vocês falam assim: eu quero abrir mão do trabalho, eu quero pedir as contas, eu quero pregar o Evangelho. Mas o que nós entendemos hoje é que você pode pregar o Evangelho através da sua profissão. Nem todos são pastores, mas todos foram chamados como ministros sobrenaturais do Evangelho. Por isso que nós precisamos estar em todas as áreas, ministrando a todos. Como pregarão se não há quem pregue? Então o que nós vemos aqui também,
que o que você carrega, repete comigo, o que você carrega é maior que você. Agora fala para a pessoa do teu lado, o que você carrega é maior que você. Mas fala com fé e profetizando, o que você carrega é maior que você. Deixa eu te dizer uma coisa, Zacarias e Isabel sabiam o que eles estavam carregando, porque eles receberam todas as instruções do Senhor. E eles sabiam que eles estavam gerando e carregando João Batista. Da mesma forma também a irmã Maria e o irmão José sabiam que eles carregavam algo maior do que eles. Então o que nós entendemos, que eu quero dizer para você, o que você carrega é maior do que você. Sabe por que você carrega? Você carrega a presença. E essa presença é maior que você. Essa presença é maior que você, cara. Então você está entendendo o cuidado, a responsabilidade que é cuidar daquilo que Deus depositou dentro do seu ventre, daquilo que você está gerando. Isso precisa fazer as suas pernas tremerem. Precisam fazer suas pernas ficar tremendo, batendo assim de temor diante da presença de Deus. Porque o que você carrega é maior e mais poderoso do que você, cara. Isso precisa ser transferido. Está entendendo? Legado precisa gerar uma marca, precisa gerar filhos. Aquilo que você está gerando precisa ser transferido na vida de outras pessoas. Gerar filhos, pessoas. Então por isso que a Igreja Reino não é um lugar de formar líderes, de discípulos que vêm num culto, senta, ouve uma palavra. Não, aqui é um lugar de discípulos, de filhos. E uma coisa que o Senhor falou comigo, dizendo o seguinte: se eu colocar o que Deus fez em mim à frente do que Deus faz aqui na Igreja Reino, eu mato vocês. Sabe por quê? Porque o que Deus faz em mim é diferente do que Ele faz no coletivo. E se eu colocar à frente o que Deus faz em mim, à frente do que Deus faz na Igreja Reino, eu mato vocês. Mas aquilo que Deus gera em mim, eu preciso transferir para vocês. Da mesma forma como eu fui vocacionado para gerar filhos, é sua responsabilidade também gerar filhos. Então não pode ficar em mim. Isso precisa ser passado para vocês. Fala, pastor, eu não tenho filhos, mas eu também estou falando de filhos espirituais. Você fala, pastor, eu tenho 16 anos, tenho 17 anos. Como que eu posso, igual, está parecendo Nicodemo, mas como eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Que absurdo. Aí Jesus fala, ei Nicodemos, você é tão sábio, Israel não entendeu de coisas básicas. Deixa eu te dizer uma coisa, é necessário nascer de novo da água do Espírito. O vento sopra para onde Ele quer, e nós iremos para onde o vento soprar. Então você que é mais novo, você tem a responsabilidade também de começar a trabalhar com isso. Mas não estou dizendo para você sair gritando, proclamando, calma. Talvez Deus está querendo que você fique mudo, porque talvez você ainda não sabe como é cuidar de um filho, não sabe o que é gerar um filho. Talvez seja o seu momento de ficar mudo, em silêncio, só sendo treinado e equipado por Deus para cuidar de filhos. Porque existe responsabilidade. Então nós vemos que o que você carrega é maior do que você. A irmã Isabel e o irmão Zacarias carregavam algo maior do que eles. A irmã Maria, a irmã José carregava algo que era maior do que eles. E eles foram responsáveis por cuidar e zelar por aquilo, porque era algo muito poderoso, que mudou a história da humanidade. Talvez se você me conhecesse há uns anos atrás, ou o Gabriel Prieto, que é mais doido do que eu, você fala assim, esses aí não. Esses aí não. Se olhasse para você hoje e falar assim, você não. Você não. Ninguém bota fé em você. Ninguém valoriza você. Ninguém honra o que você carrega, mas você está ali guardando. Não está se expondo, só recebendo afronta, só recebendo fofoca, só recebendo difamação e você guardando. Realmente ninguém me conhece hoje. E você está ali. E Deus te trabalhando no deserto, sabe? Está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Deus te trabalhando ali. Ninguém te conhece hoje. Você é um zero à esquerda, um erro de cálculo. Ninguém bota fé em você. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi no ministério pastoral. Jesus é o único que acredita em projetos falidos. Você fala, meu Deus, como que eu posso? Olha só a minha situação, olha só o que aconteceu. Jesus é o único que acredita em projetos falidos. Não, esse aí não, sem condições. Mas daqui a 5, 10 anos, eu tenho certeza, ou até menos tempo que isso, muitos de vocês, não porque vocês serão famosos, não estou dizendo a respeito disso, mas o mundo verá aquilo que vocês carregam. Algumas pessoas Deus coloca em destaque, Deus torna famosos, como Gabriel. Algumas pessoas Deus expõe, coloca em destaque. Da mesma forma como foi com José. Deus expôs José. José era conhecido por todo Egito, por todo Israel. Deus expõe. Mas a pergunta é: será que todos são José? Será que todos são Paulo? Será que todos são Jesus? Será que todos são João Batista? E quantos aqui querem ser Zacarias? Quantas aqui querem ser Isabel? Quantas aqui querem ser Maria? Quantos aqui querem ser José? Todo mundo quer ser João Batista, todo mundo quer ser Jesus, todo mundo quer ser Paulo. Mas quantos aqui querem ser essas pessoas que geraram essas pessoas maiores? E não se importa, cara, com fama, não se importa com popularidade, não se importa com status, se importa com aquilo que você carrega. Por isso que se diz respeito ao que nós estamos construindo e o que nós estamos marcando de legado na vida das pessoas. Então, cara, não, o seu objetivo não pode ser, não, quero ser uma pessoa, cara, seja uma pessoa focada naquelas que estão gerando esses filhos. Muitos aqui são Zacarias, estão gerando pessoas maiores do que elas. Muitos aqui são Isabel, estão gerando coisas maiores do que elas. Porque eles entenderam aquilo que eles carregam. Porque o propósito de um pai, o propósito de um filho é para que eles alcancem lugares maiores, que eles façam coisas maiores, que eles vão a lugares mais longes que nós já fomos. Você já viu um arqueiro? O arqueiro, ele pega uma flecha, sabe o que ele faz com a flecha? Ele estica para onde? Para trás. E quanto mais para trás ele colocar, mais forte, mais longe a lança vai alcançar. Eu falo, Senhor, eu quero ser esse arqueiro. Qual é o meu objetivo? Puxar vocês para trás. Quanto mais puxo para trás, mais lugares, mais longe vocês alcançarão. Assim também é com vocês. Aí Deus me mostrou o seguinte: existe o arqueiro, o arco e a flecha. Jesus é o arqueiro. Nós, igreja, somos o arco. E os filhos são as flechas. Tem alguém aqui entendendo? Talvez você não seja o arco, talvez você seja a flecha. Porque se nós olharmos o coração de um pai, o coração de uma mãe, nós observamos que a mãe, ela é muito amorosa. A mãe, ela não quer que os seus filhos vão, ela quer os filhos dentro de casa. Aí o cara faz 15 anos, 20 anos, 30 anos, não, meu filho, fica aqui em casa. E o pai não vê a hora dele completar 18 anos, fala assim, vai. Completou 18 anos, tirou a carteira de habilitação, nego, tchau, vaza. A mãe não, meu filho, como que ele vai viver longe do amor, do abraço da mamãe? Vem cá, meu filhinho querido, 30 anos de idade, morando com a mãe. Não, meu filho, não paga boleto não, eu pago. Filho, não lava a louça, a mamãe lava. Filho, não lava a cueca cagada, a mamãe lava para você. Não dá, cara. Não dá. Você acha que foi para isso que Jesus morreu? Para viver uma vida medíocre? Rasa e medíocre? Sabe, Deus quer que eu e você, a gente viva no sobrenatural de Deus, cara. Na dependência total do Senhor.
Então o reino de Deus não se trata de mim nem de você, cara, porque se trata de algo muito maior. Vocês são os filhos que Deus deu para cuidar, gerar e liberar. A igreja reino não se trata daquilo que Deus gerou no meu coração. A igreja reino, ou cultura do reino. Cara, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de algo. Vocês que estão aqui, vocês são filhos desta casa, sim, ok. Mas que Deus, eu tenho essa responsabilidade de cuidar de vocês, de preparar vocês, mas também eu tenho a responsabilidade de liberar vocês. É o coração do pai. O pai fala assim: meu filho, já deu o seu tempo. Já deu o seu tempo. Você precisa ser enviado. Mas a mãe fala: não, meu filho, fica aqui. O que será dele? Ele vai passar necessidade. O que... E o pai fala: vai. É o coração de um pai. Na verdade é um coração apostólico, porque o pai, ele envia, a mãe, ela quer segurar. A mãe é igual um pastor. Igreja pastoral é assim: não, fica aqui, cara. Aqui você vai ser frutífero, aqui você vai... Aí o cara fica anos e anos. Alguns foram chamados para isso. Eu não fui. Eu não fui. E aí eu tava lendo um livro do Francis Chan que me chamou muita atenção. Eu falei: meu Deus, cara, eu tenho que liberar isso. Alguém já assistiu o filme do Madagascar aqui? Já assistiram o primeiro? O que mostra a cena? Eles abrem um parque, as crianças entram, aí vem lá a girafa, né, hipocondríaca. Ah, eu preciso de um remédio, tô passando mal. Aí o leão ruge, a galera vai ao delírio, né, aquela coisa maravilhosa. E o cenário todo foi feito para que eles se sentissem bem, confortáveis. E aí só que é o seguinte, aí termina, fecha um zoológico, aí a zebra fica lá. Mano, eu não fui feito para isso. Meu lugar não é aqui. E ele começa a pensar na vida selvagem dele. Aí ele começa: ó, gente, é o seguinte, eu tô vazando, tô indo embora, eu vou para o meu habitat natural. Eu fui feito para ter uma vida selvagem. Não, todo mundo: não, cara, pelo amor de Deus, fica aqui, temos tudo, tá confortável, tá tudo muito lindo, maravilhoso. O pessoal vem aqui, eu rujo, as criançadas vai ao delírio, maravilhoso, entretenimento. Aí a zebra tá dizendo: não, cara, não foi para isso que eu nasci. Ele começa a pensar na vida selvagem. Aí, quem não assistiu o filme, já tô dando spoiler, já mais de 10 anos, né, pelo amor de Deus. Aí o que mostra no filme? Aí a zebra foge, aí os caras: meu Deus, para onde foi Marte? Aí começam a procurar Marte, e Marte já está indo lá para a selva. Ele arruma um jeito. Aí o que acontece? Aí eles começam, o pessoal começa a perceber que eles têm uma vida já meio que selvagem. Dão um tiro neles lá, um tranquilizante, colocam eles dentro de uma jaula, e aí querem transferir eles para um lugar. Aí no meio lá do mar tem uma tempestade dos pinguins, né, que armam tudo, cai todo mundo na água, e de repente eles caem lá numa ilha. Chega lá na ilha, a zebra tá saltitando, falando: mas chegamos em Madagascar, cara. Aí o leão desesperado: meu Deus, não, pera aí, eu tenho que caçar para comer? Não é isso? E a girafa: meu Deus, eu vou morrer. Cadê meu remédio? Cadê isso? Cadê aquilo? Eles começam a surtar, porque eles começam a adentrar um lugar que para eles estava fora do comodismo deles. E aí eu fiquei pensando nisso, falei: cara, você percebe que a liderança ocidental transformou a igreja num zoológico? Porque é um ambiente confortável, eles não precisam caçar, eles não têm uma vida selvagem, eles têm uma vida confortável, sempre tem alguém ali cuidando deles, limpando eles, dando comida para eles, penteando, lavando eles. Eles ficam ali. E aí eles começam a entrar na vida selvagem e falam assim: meu Deus, cara, o que é isso? O leão começa a surtar, né? Ele começa, meu Deus, aí de repente ele começa a ter umas miragens. Aí ele começa a querer comer carne de repente. E ele começa a surtou, todo mundo surta. Aí Deus falou o seguinte comigo: ei, vocês não são animais que vivem dentro de um zoológico, dentro de uma jaula. Vocês foram feitos para viver uma vida selvagem. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa: você está confortável em viver como um animal dentro de uma jaula? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Nós fomos feitos para uma vida selvagem, amigo. Porque aqui, sentado, vamos lá, está confortável. É um ambiente muito confortável. A vida selvagem é lá fora. Eu não fui feito para viver dentro de uma jaula, cara. Eu fui feito como Jesus, o leão da tribo de Judá, cara. É um leão não para ficar entretendo num circo as pessoas. É um leão feito para rugir. Eu não fui feito para entreter. Eu não fui feito para ficar animando. Eu fui feito para rugir aquilo que Deus colocou dentro do meu coração, que é maior do que eu. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui não é uma jaula, aqui não é um zoológico. Aqui não são animais que estão... Meu Deus, para onde eu vou? Não, cara, aqui existem filhos que precisam viver uma vida selvagem. Porque, meu amigo, deixa eu te dizer, entra ano, sai ano. Por exemplo, você fez resoluções, você fez metas, que você parou de cumprir aquilo que você planejou para o ano de 2020. Você já desistiu, falou, não. Você colocou lá, vamos emagrecer, vou praticar atividade física. Não levanta nem um copo. Não sai do lugar. Você falou, não, eu vou emagrecer, perder um peso aí. Não acorda nem cedo para fazer uma caminhada. Você percebe que se acostumou, está confortável? E quando muda a alimentação, a gente fica desconfortável. Não, mas peraí, isso mudou a alimentação? Mudou. E a gente começa a estranhar. Isso foi muito forte para mim. Deus falou assim, libera para a igreja, que vocês não foram feitos para viver dentro de uma jaula. Vocês foram feitos para viver uma vida selvagem. Selva está lá fora, meu irmão. A selva está lá fora. Temos aqui em Lucas, versículo 26, vai lá comigo, já estou terminando. Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem, presta atenção, cada palavra, uma virgem que estava comprometida, ou em algumas traduções está desposada, a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Ok, como a gente vai fazer uma série, eu falei mais sobre Isabel, sobre Zacarias e sobre João Batista. Eu vou terminar aqui, porque eu acredito que Deus tem muito mais para liberar sobre as nossas vidas. Mas aqui eu quero fazer só uma introdução para nós darmos continuidade no próximo domingo. Aqui nós vemos que no 6º mês, aquele mesmo anjo que visitou Zacarias e visitou Isabel, foi o mesmo anjo que no 6º dia de gravidez de Isabel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, presta atenção, virgem. Ou seja, ela nunca teve relação com um homem. Quando fala nunca conheceu um homem, a palavra conhecer no original fala de conhecer intimamente. Porque nós já ministramos aqui no domingo, vou repetir novamente. Diz o seguinte, que os judeus pedem sinais e os gregos pedem conhecimento. Talvez você tenha conhecimento, você conhece a logia, mas não conhece o Theo. Não Theo, meu filho, o Theo, Deus. A logia fala conhecimento, você tem dados acerca de Deus. Mas quando fala Theo, fala de relacionamento. Então a palavra, quando ele usa e não conheceu, a palavra conhecer é porque eles não tiveram relações íntimas. Está entendendo? Então talvez você pode ter dados, informações acerca de algo, mas não conhece relacionalmente aquilo. Aqui fala que José não teve relação com Maria, que era o que? Uma virgem. Estava, mesmo não tendo relação, ela estava comprometida. Deixa eu falar para vocês que são solteiros, para vocês que estão prestes a se casar, noivos. Primeiro, não existe namoro na Bíblia. Ou é noivado ou é casamento. Ninguém, algum mal intencionado pode dizer assim: mas pastor, precisa fazer um test drive? Como que eu posso saber se essa é mulher para mim, se eu não tive relação íntima com ela? Eu não sei se ela faz uma relação boa, pastor.
Então é igual um test drive, pastor. Acredito que tem cabeça de bagre que fala isso. Mas pastor, tem que ser, é igual o carro, pastor. Tem que fazer um test drive para ver se vale a pena comprar. É? Então conhecer relacionamento não diz respeito a eu preciso fazer algo para ver se é de Deus. Ou é de Deus ou não é, cara. Ou você tem certeza, ou você está em cima do muro. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulherada. Se tiver homem em cima do muro, pula fora. Pula fora, que é problema para tua vida. E você homem também, tem mulher aí que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, essa hora que a igreja deve dizer amém, Senhor. Não, eu tenho que fazer um test drive para ver se é de Deus ou não. Não, ou é de Deus ou não é, cara. A gente fala a separação entre o homem Nutella e o homem raiz. O homem Nutella, ele fala o seguinte: eu vou orar para ver se é de Deus e aí depois a gente toma um café. O homem de Deus, ele já orou, ele já vai no café decidido: eu vou casar com você. Ele não fica com conversinha, tá entendendo? Ele não fica ali no pão de ló, amaciando. Ele é um cara decidido com as coisas. Ou é ou não é, cara. Então a gente vê aqui que ela estava, mesmo não sendo casada, ela estava comprometida. Nós não estamos casados com Jesus, meu irmão. Nós somos a noiva de Cristo, sim ou não? Mas nós não estamos casados com Ele. Nós estamos comprometidos. Existe uma aliança de compromisso. Não é uma aliança de namoro. Não é uma aliança de amante. Não estou falando de diamante a pedra. Eu estou falando de compromisso. E aqui ela era virgem. Ele sabia que ele tinha que esperar o momento certo. E aqui fala que uma virgem que estava repete comigo, comprometida. Fala para a pessoa ao teu lado, comprometida. E olha o que diz: a casar com um homem da casa de Davi. Não estava falando de um menino, estava falando de um homem responsável, um homem que tinha a responsabilidade de gerar filhos, um homem que tinha a responsabilidade de gerar uma nação, um homem que tinha a responsabilidade de deixar um legado em alguém, alguém que tinha a responsabilidade de gerar algo em alguém. Não está falando de qualquer homem. E aqui diz, cujo nome era José. A virgem se chamava Irmã Maria. É linda a história. Então eu quero finalizar aqui essa primeira parte, falando dessa nossa responsabilidade de gerar filhos. Aqui diz respeito à família. Tudo que eu estou falando aqui diz respeito à família. Como nós, eu e você, estamos nos movimentando no nosso dia a dia, ao longo da nossa caminhada com o Senhor. E você carrega algo. Às vezes você não acredita naquilo que você carrega, mas Deus acredita em projetos falidos. Não que a resposta está dentro de você. Não que você pode, você consegue, você é incrível, você é maravilhoso, você é extraordinário. Não, você não é nada disso. Ele em você, sim. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. O que você está construindo para deixar de legado em alguém? Tenho 3 filhos. Eu me preocupo. Eu não quero deixar apenas herança para eles. Eu quero que eles possam lembrar de mim e falar assim: meu pai foi um homem que amou muito a Jesus. Meu pai é um homem de fogo. Meu pai é um homem que ama a Bíblia. Meu pai é um homem que ama a palavra. Meu pai é um homem que ama a esposa. É nossa responsabilidade. É sua responsabilidade, Alan, Ricardo, Bruno, André, Borges. Parece que a gente tem medo de responsabilidade. Nós somos uma geração apostólica e profética. Se você pensa assim: mas a igreja pastoral aqui não é uma igreja pastoral. Vai ter palavra pastoral, sim, mas aqui é uma igreja. Não estou falando
aquilo que você vê na televisão, Igreja Apostólica do Trono de Deus. Lindo, maravilhoso, mas de apostólico não tem nada. Os caras estão mais preocupados com o dinheiro que eles ganham do que preparar pessoas, cuidar de pessoas e enviar pessoas. Estão mais preocupados em serem homens de Deus, ministros de Deus, sacerdotes, mas não estão preocupados em gerar filhos. Eu falei, Senhor, eu quero gerar filhos. E aqui é uma igreja de filhos. Aqui é uma igreja de filhos. Eu não estou falando isso da boca para fora, eu sei do que eu carrego. Isso confirma no meu coração. Assim como Maria e Isabel geraram um filho, é minha e sua responsabilidade também gerar filhos. Só o que você está gerando precisa ser maior do que você. Feche os teus olhos.